Glória a Deus, graças a Deus, povo de Deus. Chegamos aqui para mais um episódio do podcast Falando de Fé. Eu sou o pastor Natan e hoje eu vou estar aqui com você falando de fé. Seja bem-vindo a esta programação. Eu quero convidar você a ficar conosco aqui. Vamos fazer aqui um bate-papo muito abençoado. Eu estou aqui com dois convidados especiais. Será mais ou menos 1 hora de conversa e eu tenho a certeza que durante essa hora você vai aprender muito. Eu tenho a certeza que o que vai ser dito aqui vai lhe ajudar de alguma forma e você vai ser abençoado em o nome do Senhor Jesus. Deixa eu te pedir uma coisa. Você já pode se inscrever no nosso canal, canal do nosso querido pastor Jamil. Pode curtir esse vídeo, comentar. Depois você pode enviar para alguém, que eu tenho a certeza que vai ajudar muitas pessoas, muitos homens de Deus a serem bem-sucedidos, que esse é o tema desse podcast de hoje. É o homem de Deus bem-sucedido. Deixa eu apresentar aqui os nossos amigos que estão comigo aqui hoje. Pastor Jonathan Machado, seja bem-vindo ao nosso podcast Falando de Fé. Obrigado, pastor Natan. Um enorme prazer estar aqui hoje para poder tratar de um assunto muito importante e eu tenho certeza que cada pessoa que vai acompanhar aí as lições, os testemunhos, as direções aqui, aplicando na vida, vai fazer toda a diferença. E tudo começa com a compreensão. A partir do momento que a gente compreende aquilo que Deus quer que a gente faça e depois a gente vai dando um passo de fé para poder executar. E com certeza nós vamos viver essa vitória na terra. Então quem está nos assistindo agora aí já fica ligado, atento a cada direção, a cada coisa que vai ser apresentada aqui para você compreender e depois colocar em prática e com certeza você vai refletir a glória de Deus. Em nome de Jesus. Pastor Jonathan, que é nosso pastor lá da nossa igreja, da Coab, Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40. Então, eu estou aqui também com o nosso irmão aqui da nossa sede estadual, que é membro aqui da nossa sede, está aqui ao lado também do nosso querido pastor Jamil. Nosso irmão Everaldo. Irmão Everaldo, seja bem-vindo ao podcast Falando de Fé. Obrigado, pastor Natan, pastor Jonathan, é um prazer estar com vocês aqui. Eu recebi com muita alegria este convite para a gente poder falar alguns assuntos aqui que eu creio que vai edificar a vida de todos que vão assistir. É isso mesmo. Então, eu quero abrir aqui a nossa conversa, lendo com os irmãos aqui um texto do Salmo 128, onde diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então esse salmo ele é um salmo abençoado, onde nos ensina que o homem que teme ao Senhor, ele vai ser uma pessoa bem-aventurada. Ele vai ser uma pessoa que vai comer do trabalho das suas mãos, vai ser feliz e tudo vai melhorando, a vida vai mudando, as coisas vão a cada dia desenvolvendo. Pastor Jonathan, assim, eu quando cheguei na igreja, pastor Jonathan, eu não era um homem bem-sucedido. Apesar de eu ter um bom trabalho, ganhava até bem, mas eu não me considerava uma pessoa bem-sucedida. E depois que eu conheci o Senhor, que eu aprendi a palavra de Deus, hoje eu posso dizer que sou uma pessoa bem-sucedida. Eu vi que essa diferença aconteceu depois que eu me entreguei para o Senhor, para a palavra de Deus, que eu comecei a colocar em prática, comecei a executar aquilo que é ensinado na igreja. E o que eu pergunto para o senhor é o seguinte: o senhor tem visto essa diferença na sua vida também e na vida dos membros da sua igreja? Com certeza, pastor Natan, através desse texto que hoje a gente está fazendo essa meditação, nós podemos ver aqui que, por exemplo, o casamento, os filhos, a vida financeira, Deus fez tudo isso não é para que pudesse ser um problema para nós, né? Mas eu costumo dizer assim que tudo se torna um problema, você tem uma dificuldade quando você não compreende. Então, assim, a grande bênção é exatamente você vai se aproximando de Deus, Deus vai te iluminando, Ele vai te mostrando a verdade, Ele vai te dando os sábios conselhos e não tem como dar errado. Quando você segue a instrução de Deus, você começa a aplicar, a diferença começa a ser vista. E graças a Deus, como o senhor falou, aconteceu na sua vida, na minha também tem acontecido isso. É uma constante que Deus vai trazendo essa transformação. Eu digo, a minha vida é uma antes de Cristo e outra depois da palavra, né? E isso é para todas as pessoas. Aquele pessoa que está nos assistindo também tiver esse desejo de buscar e compreender a vontade de Deus e aplicar as instruções, os conselhos de Deus, vai se cumprir o que está escrito aqui no Salmo. O casamento vai ser uma bênção, os filhos vão ser uma bênção, ele vai prosperar. Mas o segredo é isso, é compreender a instrução de Deus e colocar em prática. Compreendendo e dia após dia, né, pastor? Às vezes as pessoas acham que ela vai chegar na igreja um dia e no outro dia tudo mudou.
Não é assim que funciona, mas você vai aprendendo, vai compreendendo, vai praticando, vai colocando em prática e o poder de Deus vai operando, a sua vida vai mudando, as coisas vão acontecendo e você vai se tornar um homem bem-sucedido. Irmão Everaldo, o senhor quando chegou na nossa igreja, em que ano foi que o senhor chegou na nossa igreja, meu irmão? 2010. 2010. 2010. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E quando o senhor chegou na igreja, como é que era a vida do senhor antes de conhecer, assim, a palavra, antes de conhecer a verdade? Porque, assim, irmão, a gente vai contando, vai falando, e isso vai despertando as pessoas que estão nos acompanhando, né? Porque talvez você que está nos assistindo agora, esse vídeo chegou para você e a sua vida está indo de mal a pior. E a gente está falando aqui sobre ser bem-sucedido. E eu acredito assim, irmão Everaldo, que essas pessoas que estão nos acompanhando, através do testemunho, através daquilo que o senhor tem para dizer, eu acredito que essa pessoa também vai conseguir se levantar e ser um homem bem-sucedido, em nome do Senhor. Bem, pastor, eu conheci o Ministério da Graça através da TV, por isso que eu louvo a Deus pelo patrocínio, né, pelo Show da Fé, pelo missionário, porque eu conheci através do Show da Fé, na televisão. Inclusive, foi até assim engraçado, porque quando eu olhava o missionário, eu trocava de canal, eu mudava o canal. E um belo dia eu deixei o canal, eu não mudei. E aí eu comecei a assistir, eu falei, rapaz, o que esse homem fala são coisas boas. E naquela época eu era um homem atolado em bebida, gostava de beber, né? Vivia no pecado, no erro, no engano. Realmente eu não era uma pessoa bem-sucedida, isso é com certeza. E eu comecei a patrocinar, inclusive, o programa Show da Fé antes de me tornar um crente, de me converter. Em 2009 ainda, eu vi lá ele falando, eu falei, rapaz, eu gasto tanto dinheiro com bobagem, com bebida, com cigarro, com coisas que só fazem mal para mim, e ele está pedindo algo para falar da palavra de Deus. E aí, naquele mesmo instante, eu comecei a me tornei um patrocinador. Graças a Deus até hoje, né? Mês a mês, sem falhar. Então, assim, cheguei na igreja em 2010 com a minha esposa, né? No mês de fevereiro. Ela se converteu primeiro de que eu. Eu vinha para a igreja com ela e quando eu saía daqui eu ia para um bar beber. Só que eu continuei vindo. Como você falou agora há pouco, a mudança não acontece da noite para o dia, ela é um processo. Mas eu continuei vindo e, graças a Deus, no dia 20 de abril de 2010, essa data eu não esqueço, porque foi a nova vida que Deus me deu, foi a partir dali, eu me entreguei a minha vida para Jesus. E foi um caminhar, não é fácil, a gente vai dizer que é fácil, minha vida não mudou da noite para o dia, mas nesse período de 15 anos, eu posso dizer hoje que, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu sou uma pessoa bem-sucedida, né? Deus me levantou da onde eu estava e me trouxe para outra posição, e tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho hoje, eu devo ao Senhor Jesus Cristo, foi Ele que me deu, o mérito é todo dele, e meu coração só se engrandece de gratidão ao Senhor por isso. Então, eu louvo a Deus pelo ministério da Igreja da Graça. Muito, muito, muito. Então, assim, não muda da noite pro dia, Não. mas vai mudando, né, pastor? Vai mudando. Vai É um mudando. processo, né? Um processo lento. Ele para outras pessoas pode até ser mais rápido, mas o meu foi um processo lento. Mas eu fui aprendendo a cada dia, o pastor agora há pouco falou, a gente vai lendo, vai meditando, vai buscando na palavra e Deus vai mostrando pra gente as direções que nós devemos seguir na nossa vida. E aí as pessoas que vão se achegar mais a nós, aquelas que têm que sair, né? Eu era um homem de bar, de beber, então eu tive que me afastar das pessoas que bebiam, porque eu sei que se eu continuasse convivendo com aquelas pessoas, eu não estaria aqui hoje. Então tive que tomar uma decisão, não, eu quero Jesus. Então se eu quero Jesus, eu tenho que buscar as pessoas que vão me levar para Jesus, e não aquelas que vão me afastar. Então foi assim, eu fui me aproximando de Jesus, das pessoas corretas, fui aprendendo, né, no dia a dia, e graças a Deus nós estamos aqui firme e forte, orando todo dia, vigiando para não cair. Né, porque a nossa conversão ela é uma luta diária, a gente tem que regá-la todo dia, a gente não pode se afastar, eu venho para a igreja uma vez por mês, não pode. A gente tem que estar buscando o Senhor todos os dias, assim como a gente alimenta o nosso corpo através da água, dos alimentos, né? A gente tem que alimentar o nosso espírito todo dia, como oração, leitura da palavra e congregando com os irmãos. Isso aí, nunca é da noite pro dia, Não. mas se a pessoa se dedicar, né, pastor Jonathan, eu vejo que alguns homens, Deus ele é especialista de levantar pessoas, né? Se eu olha para a palavra, você vê quem era o Saul, quem era Davi, né? Mas Deus fez uma obra tão bonita na vida deles, levantou, glorificou, abençoou. E eu vejo assim, outras passagens no Novo Testamento, por exemplo, Pedro. Pedro não era um homem bem-sucedido.
quando Jesus encontrou ele naquela beira da praia, né? Ele estava ali consertando as redes, limpando as redes, porque tinha passado a noite inteira, não tinha pego nada. Mas ali o Senhor faz uma obra tão grande na vida dele, né, que foi bem rápido, né? Foi lá, ele, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede novamente. E ele lançou e foi bem sucedido ali. Tanto que ele até se assusta, né, pastor? Senhor, afaste de mim que eu sou um homem pecador. Talvez você que está nos assistindo, você está num momento difícil da sua vida. Mas eu creio, pastor, que se a gente se abriu para Deus, abriu o coração para a palavra, o senhor é homem de Deus, o senhor ensina a palavra na igreja, eu acredito que essas pessoas vão sim se levantar para a glória de Com Deus. certeza, pastor. Aqui nós podemos ver que o projeto do Senhor para nós nunca é de sermos aqui apagados, viver uma vida derrotada, não. Mas às vezes essa vitória acaba que não se manifestando, porque ao longo da vida a gente foi aprendendo tantas coisas erradas. E aí a palavra de Deus vem iluminando, tirando aquelas trevas, aquele entendimento errado, né? Esses dias eu estava compartilhando com a igreja que Deus vai nos ensinando, por exemplo, uma forma de demonstrar amor, de ser bem-sucedido no casamento. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz lá que o homem ele deve tratar a esposa como um vaso mais frágil, até para que não seja impedido as vossas orações. Então a gente vai entendendo, Jesus vai nos ensinando o que é servir, o que é honrar, o que é tratar, e seguindo todos esses conselhos de Deus, que muitas vezes é oposto daquilo que é ensinado, que nós aprendemos desde pequeno, seguindo aquilo, aí a pessoa vai sendo bem-sucedido no casamento, na vida financeira, ele tem um conselho certo, né? O senhor falou agora há pouco do Pedro aí, ele estava no mesmo mar que ele teve fracasso, ele lançou as redes, mas depois sob uma direção, sobre uma ordem de Jesus, ali ele teve sucesso. Então, assim, tem pessoas que estão fracassando, né, em alguma área da vida, mas talvez porque estão baseados na sua própria experiência, nas suas próprias crenças que aprenderam desde pequeno. Mas a partir do momento que ela busca a direção de Jesus, e Jesus ela começa a agir sobre o conselho do mestre, aí ela começa a ter sucesso, ela começa a se maravilhar, ela começa a ter experiências de vida e ela vai ver, poxa, a vida não é tão difícil. Tem pessoas que estão dizendo, é tão difícil viver, é tão difícil prosperar. Não, é difícil para quem não está perto do mestre, para quem não tem o conselho, a direção do mestre. Porque quando fica, nós nos aproximamos, ali tudo se torna mais simples e a vitória começa a se manifestar. É verdade, meu pastor. Então, assim, eu creio que as pessoas que chegam na igreja, algumas vêm, né, porque está passando por dificuldade, problemas, isso é natural, o senhor é pregador, o senhor sabe disso. Muitas pessoas vêm à igreja a convite de irmãos, olha, você está desempregado, vamos na igreja. E eu creio sim que Deus tem uma obra muito grande para fazer na vida das pessoas, mas principalmente a salvação, né, pastor? A mudança, a transformação total e completa. Que eu vejo que é isso que faz com que um homem venha a ser bem-sucedido, não no mundo dos negócios só apenas, né? Quando a gente fala em ser bem-sucedido, tem pessoa que já pensa logo no mundo dos negócios, em começar a ganhar dinheiro, né? A conta encher, mas não é só isso. É ser bem-sucedido, como o pastor falou, como esposo, né, dentro de casa. Isso é muito importante. A gente vive numa nação onde você vê que a taxa de divórcio aqui é enorme e muitas das situações está ligada ao homem, né, que talvez não consegue compreender a sua esposa, não consegue ser um líder dentro de casa. A gente vê famílias destruídas porque aquele homem ele não é bem sucedido para criar filhos. No podcast passado a gente falou também sobre criação de filhos, irmão Everaldo, e eu vejo assim que a palavra de Deus é como o pastor Jonathan falou aqui, ela vai nos dando orientação para tudo, né? Para tudo na nossa vida. E eu queria perguntar para o senhor assim, economicamente, vamos falar economicamente, quando o senhor chegou, o senhor já era uma pessoa que tinha uma estabilidade ou não? O senhor chegou assim meio que arrasado, ou como é que foi? O senhor chegar na igreja? Pastor, quando eu cheguei na igreja, em 2010, eu tinha acabado de montar o meu próprio negócio. Eu comecei em 2008, né? Comecei meu próprio negócio em 2008, então eram só 2 anos ainda de negócio, então o negócio estava bem engatinhando mesmo, começando mesmo praticamente do zero. Mas quando eu comecei a vir para a igreja, eu coloquei no meu coração o seguinte: praticar aquilo que meu pastor estava ensinando. O que ele estava me ensinando era o que? Era a palavra. Se ele está me ensinando a palavra, eu vou praticar a palavra. Eu não posso sair disso. Então eu comecei, primeiramente, um assunto que fere algumas pessoas, mas a mim não me fere, é o que no tocante dízimos e ofertas, tá? Desde que eu cheguei na igreja, eu coloquei no meu coração: eu não vou ser um roubador do Senhor. Porque tudo que eu tenho,
Tudo que eu almejo ter no futuro, só tem uma pessoa que pode me dar e é Deus. Não existe outro. Então eu coloquei, eu vou ser fiel no pouco que eu tenho hoje, porque eu tenho certeza que lá na frente Deus vai ver e vai me recompensar. Então eu comecei a ser fiel no dízimos e ofertas desde que eu comecei na igreja. Eu passei por vários apertos, mas sempre eu separava primeiro do meu Senhor. Eu nunca deixei o meu Senhor em segundo lugar. O Senhor em primeiro lugar na minha vida. Então por isso eu não poderia deixar de fazer, de praticar a palavra. Então na dificuldade eu ofertava e dizimava. E Deus foi me abençoando, está me abençoando inclusive. Eu creio que o que Ele está fazendo hoje ainda tem muita coisa ainda pela frente, ainda para vir. Mas quando eu cheguei na igreja em 2010 eu era um homem quebrado. Um homem quebrado, mas graças ao Senhor Jesus Cristo, né, que usou o pastor da época e continua usando os pastores de hoje também, né, que estão aqui, né, porque a Igreja da Graça tem um padrão, é dentro da palavra, não foge disso. Graças a Deus nós estamos hoje bem melhor do que há 15 anos atrás, eu garanto, né, e graças a Deus por isso. Glória a Deus. E que o irmão falou, pastor Jonathan, o irmão Evara falou assim, tudo que o pastor me ensinava na palavra, eu colocava em prática. E o que eu vejo que é isso que faz a diferença, né? As pessoas, elas chegam na casa de Deus e muitas delas, assim, o pastor já tem muitos anos que é pastor, o senhor sabe disso. Tem gente que ela senta ali, o pastor está pregando e o pastor está ensinando algo, só que a pessoa fica querendo sempre ir por outro caminho ou por aquilo que ela acha. Não é desse jeito, não é dessa maneira. E o salmo que a gente está meditando está dizendo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que respeita aquilo que Deus ensina, aquilo que o pastor, o homem de Deus, está ensinando. Então eu vejo assim, pastor Jonathan, o senhor como pregador, o senhor ensina mensagens maravilhosíssimas, eu já acompanhei várias mensagens do senhor, e eu vejo assim, aquelas pessoas que fazem que nem o irmão Everaldo, abrem um coração, aceitam que o homem de Deus está ensinando, elas vão melhorando dia após dia. Com certeza. Os maiores milagres da Bíblia, a gente vai ver que foram acompanhados da obediência, né? Quando a gente vê que Deus deu a vitória lá para o Josué e as muralhas caíram, a pessoa pensa, não, foi só as voltas, foi só o grito, não. Mas é porque o Josué teve o cuidado de seguir o plano que Deus tinha dito para ele. Olha, faz desse jeito, dessa forma, vai fazendo. Então, os milagres foram ocorrendo. Os leprosos também foram obedientes a Jesus. Então, eu costumo falar assim, que o milagre, ele sempre vai acontecer na vida de quem é obediente. Às vezes nós não vamos entender aquela instrução que Deus nos dá para aquele determinado momento. Mas pelo fato de termos essa obediência, nós vamos viver esse milagre. Um outro caso muito conhecido é o Naamã. Enquanto ele ainda ficou com aquela ideia dele, que ele pensava, não, vai ser assim, vai ser desse jeito. Na hora que ele abriu mão daquela ideia dele, ele disse, não, eu vou fazer o que ele mandou. Né? Vou fazer o que ele mandou. O orgulho. E aí ele deixou de ser uma pessoa leprosa, ele passou a experimentar o milagre. Então, assim, tem pessoas que para começar a viver aquilo que Deus tem sonhado, precisa fazer isso. Deixar de lado esse orgulho, deixar de lado as suas ideias, as suas convicções e passar a ouvir. Como o irmão acabou de falar, a vida dele foi transformada. Não, eu vou ouvir o que esse homem está me dizendo. Né? O que ele está me orientando, o que ele está falando vem de Deus. E mudou, e os resultados vieram. Naquele dia, o Naamã foi lá. Tinha pessoas do seu lado que instruíram. Ele disse, meu Senhor não está te pedindo nada difícil. Então o segredo para viver um milagre, uma transformação, cessar um tempo de dor e de vergonha, é ser obediente. Aquilo que Deus instrui, as instruções que vai vindo por meio das pessoas que Ele coloca no nosso caminho. Isso aconteceu com o irmão Everaldo e está vivendo essa bênção, né? Isso não para. Então Deus pode sim fazer uma grande obra, milagres e se tornar uma pessoa bem-sucedida, antecipa a obediência às direções que Deus está dando. O senhor falou agora há pouco sobre os leprosos, né? Sim. E eu lembrei também que 10 leprosos foram curados, né? Sim. Pelo Senhor Jesus, mas só um voltou para agradecer. Somente um. E outra coisa que Deus se alegra muito é com um coração grato. Aquele que tem um coração grato a Ele, aquele que é sabedor que tudo que Ele tem, se Ele está vivo, respirando hoje, é o Senhor que dá essa dádiva. Né? Se eu estou aqui podendo conversar com vocês, essa conversa maravilhosa, porque toda conversa que fala de Jesus para mim ela é maravilhosa. Então, assim, é o coração grato a Deus por tudo. Pelo você levantar de manhã, Senhor, me dê sabedoria para este dia, para vencer mais este dia, porque a gente sabe que muitas são as aflições no nosso dia a dia, mas a gente tem uma garantia de todas as aflições, Deus nos livra.
Ele nos dá vitória. Então é a gente encarar o problema de frente, todos que vierem, e ter um coração grato ao Senhor, todo tempo. Independente de você estar vivendo uma situação boa ou uma situação difícil, porque eu já vivi as duas, eu posso dizer, tenha um coração grato ao Senhor em todos os momentos. É reconhecer ele sempre, né? Isso, como ele é o dono da nossa vida, né? Na minha vida, na nossa vida, né? Nosso respirar, os seus filhos, sua família, quem te deu foi ele. É o Criador. É o nosso Criador, né? Então é motivo só de ter gratidão a ele diariamente, né? Então é assim, tem muita gente que chega na igreja, né, pastor? Ela, por exemplo, tem pessoa que está nos acompanhando aqui hoje que ela não está conseguindo comer do trabalho das mãos dela, né? Tá mal. Eu vejo assim, a palavra de Deus, ela nos ensina sobre tudo. Tudo que a gente precisa tá aqui na palavra. Agora, tem gente que quer fazer do jeito dela, né? Ah, eu sei, eu sou empresário, eu já fiz o curso do fulano de tal, né? Eu tô assistindo aqui o influenciador ciclano, eu tô acompanhando não sei mais quem, eu tô assistindo... Eu não vou dar nomes aqui, porque quando dá nome aos bois, né? Aí fica o boi fica caro. Mas aí, uma coisa é certa. Tá bom, você tá ouvindo fulano, ciclano, bleutano, mas você está ouvindo o Senhor? Aquilo que o pastor ensina na igreja, né? Porque tem pessoa que chega na igreja, ela chega muito cheia de si, né? Ela chega aquele orgulho, que não como na mão. Na mão chegou e disse, eu pensei que ele vinha aqui, ele ia orar, ele ia colocar a mão sobre o doente ia ser curado, isso, aquilo. Só que a direção não foi aquela. Só que aquela direção que foi dada para ele foi a direção de Deus. O senhor, assim como homem dos negócios, né? Posso dizer assim. Sim. O que o pastor lhe ensina na igreja tem lhe ajudado a vencer nessa área? Sim, com certeza, porque pastor Natan e pastor Jonatas, eu tenho um hábito diário, né, nas minhas orações a Deus, apresentar todas as áreas da minha vida, né, inclusive na área financeira. Então eu sempre coloco diante do Senhor, Pai, abençoa, papai querido e amado, os meus negócios. Pai, eu te apresento a vida de cada um dos meus clientes, né? Que o Senhor venha abençoar cada um, suprir a necessidade dessas pessoas também, porque o Senhor, meu Deus, usa essas pessoas para me abençoarem. Então, se elas não estiverem bem na vida delas, como é que elas vão poder me abençoar? Eu não peço só na vida econômica, mas em todas as áreas da vida. E peço ao Senhor também, Pai, toca o coração daqueles que podem nos favorecer, que podem nos abençoar, que nós sejamos sempre lembrados por Ti, Senhor, de forma positiva, e o Senhor, que nós achemos graça aos Teus olhos, primeiramente, que o Senhor nos faça achar graça aos olhos daquele que nós vamos tratar. As pessoas acham que a oração funciona, irmão, funciona. Quando você faz uma oração sincera a Deus, que vem do fundo do teu coração, daquilo que você realmente almeja fazer, Deus ele responde, não tem como não responder. E outra coisa que eu aprendi também nesses 15 anos de ministério, né, que Deus ele nunca vai abençoar uma pessoa que só pensa no seu próprio umbigo. Isso aí eu aprendi. Deus nunca vai abençoar uma pessoa egoísta. Ele nunca vai abençoar uma pessoa que só pensa em si mesmo, que o coração dela só está voltado para ela mesma. Então, assim, eu aprendi também nesse período a ser generoso. É outra coisa que Deus me mostrou muito, a generosidade, não somente na casa do Senhor, mas a generosidade com o teu próximo, você ajudar aquela pessoa que precisa. Tem muita pessoa, como você acabou de falar, que não tem o que comer. Tem pessoas que não sabem nem o que vão comer mais tarde, mais tarde, não tem. Então a gente também tem que abrir os olhos também para o nosso próximo também, não também no intuito só de dar, mas também de ensinar elas que tem um lugar que elas podem aprender a prosperar, Sim. que é na casa do Senhor. Entendeu? Gente, vamos buscar Deus. Como a palavra do Senhor está escrito em Mateus 6,33, buscai primeiramente ao Senhor Jesus Cristo a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Deus acrescenta tudo em nossa vida. Deus vai acrescentando e vai transformando você num homem bem-sucedido, num homem abençoado, onde as pessoas vão olhar para você, como até diz lá no livro de Malaquias, e vão olhar e vão dizer que vocês são um povo bem-aventurado, um povo, uma terra deleitosa, né, pastor John? Pastor, então, cheguei aqui a lembrar de um texto, que é Eclesiastes 9:11. Isso aqui é realmente o segredo de ser bem-sucedido. Porque tem pessoas que acham que para ser bem-sucedida ela precisa ser só forte, inteligente, sábia. Mas eu quero ler aqui esse texto de Eclesiastes 9:11, na versão da NTLH, diz assim: eu descobri mais outra coisa nesse mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. E diz mais, nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Ou seja, tudo isso, ser veloz, ser rápido, ser valente, isso são características que nos levará a ter vitórias, né? Nós aprendemos tudo isso, mas ele continua dizendo, notei ainda que as pessoas mais sábias
nem sempre têm o que comer. E as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Então, quantas pessoas, às vezes a gente aprendeu desde pequenininho. A mãe disse, tem que estudar, menino, porque se você não estudar, você não vai ser bem sucedido, você não vai ser próspero, você vai viver na miséria. Mas aí quando a gente olha a Bíblia, a gente vai ver que só isso, só essa dedicação humana, esse raciocínio, esse esforço humano, ele não é suficiente. A Bíblia está dizendo aqui que nem sempre os mais inteligentes ficam ricos. Quantas pessoas que têm uma inteligência, uma sabedoria, você olha assim, poxa vida, esse aí era para estar arrebentando, mas não está. Por quê? Porque tem algo a mais que nos faz ter sucesso, ser bem-sucedido. E ele continuou dizendo, notei também, nem sempre as pessoas mais capazes que alcançam as altas posições. Então tem gente que às vezes assim, você olha assim, poxa, é tão capacitado, tem tudo, mas não está ocupando as mais altas posições. Aí ele diz, tudo depende da sorte e da ocasião. Aí o 12 que é interessante, ele diz, pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Como as aves que caem de repente na armadilha ou como peixes apanhados na rede, nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos. Então, o que a gente percebe? Que para se tornar bem-sucedido, não precisa somente, não é necessário somente o esforço, a inteligência, a dedicação. Tem pessoas que são extremamente dedicadas, mas mesmo assim, todo esforço não nos leva a ser bem-sucedido. O Salomão entendeu isso e olha, foi um homem bem-sucedido. E ele disse, olha, as pessoas vão construindo tudo isso, vão se esforçando, mas de repente acontece uma tragédia, né? Eu até comentei isso na igreja. Esses dias a gente viu um caso que ocorreu aqui em São Luís de um policial militar que foi executado, né, por causa de um assalto, né? E mexeu muito com o meu coração quando eu vi um vídeo dele brincando com o filho, com a família, cheio de sonhos, cheio de projetos, se esforçando, mas de repente uma tragédia ocorre, né? E acaba com tudo aquilo, os projetos, os sonhos. Então, assim, nós precisamos entender que existe algo além, que é essa cobertura de Deus, que é essa proteção do Senhor, né? Que é essa força, essa sabedoria que vem do alto, que nos levará a ser bem-sucedidos. Sem essa proteção, tudo que a gente pode fazer naturalmente pode ir por água abaixo. E tem um salmo aqui, é o Salmo 59, que diz assim, livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois eis que armam ciladas a minha alma. Então, muitas vezes vai acontecendo tantas ciladas. Então, o sucesso, quem quer ser bem-sucedido precisa entender. Eu preciso dessa proteção, dessa cobertura. Eu aconselho sempre as pessoas a fazer. Na hora que você levantou ali, acordou cedo, Deus, eu estou saindo. Eu não consigo enxergar os meus inimigos. Eu tenho aqui a minha sabedoria, o Senhor já me deu a habilidade de resolver as coisas, mas eu não confio só em mim não, Senhor. Eu preciso da tua ajuda, livra dos meus adversários. Então, assim, o homem bem-sucedido é aquele que entende que não é só pela força do seu braço que ele vai alcançar sucesso, mas que ele precisa dessa cobertura de Deus. Você falou algo interessante. O missionário tem as bênçãos das estações, né? Que é lançado de 3 em 3 meses. E eu tenho por hábito, toda manhã, né, antes de sair de casa, eu leio aquela palavra junto com minha esposa, né? E a gente lê a palavra e vamos orar, né? Antes de sair de casa, justamente falando sobre isso aí, né? Porque a minha vida, eu não tenho condição de guardá-la. Só quem pode guardar a minha vida é o Senhor Jesus. Só Ele. Então eu tenho esse hábito aí, né? É importante falar para os irmãos que estão nos assistindo que tem que ter o hábito da oração de buscar a proteção do Senhor sempre. Não é hoje para buscar daqui a um mês, não. É todo dia. Todo dia nós temos que buscar a proteção do nosso Senhor, porque só Ele. O Salmo 127 fala isso. Em vão vigia o sentinela se o Senhor não estiver presente. Então a pessoa pode ter arma, o que for, não vai resolver. O único que pode nos guardar e nos proteger é o Senhor Jesus. Porque assim, tem gente, né, irmão, que ela tá vivendo uma vida, né, pastor? E tem gente que diz assim, eu sou bem-sucedido. Talvez você é bem-sucedido numa área só da sua vida, né? Talvez você é bem-sucedido economicamente. Talvez você que está me assistindo hoje aqui, você tem 12 milhões na sua conta e você respirou fundo e disse, eu sou bem-sucedido. E a sua família? E a sua esposa? E seu filho? E o legado? O que você vai deixar? Só dinheiro para o povo estar brigando aí depois? Lembrar uma frase que eu vi esses dias, mexeu muito comigo, que diz que um homem conheceu um homem que ele era muito pobre. O homem mais pobre que ele conheceu só tinha dinheiro. Pensei nessa frase agora. Sim. O homem mais pobre que ele conheceu só tinha dinheiro. Só tinha dinheiro. Né? Então, assim, ser bem-sucedido é ter isso, é ter a paz dentro do coração, é saber desfrutar da bênção. E tem coisas que somente um contato
um relacionamento com Deus é que nós vamos poder obter. Tem coisas que o dinheiro nunca vai comprar. De jeito nenhum, né? Eu costumo falar isso. Tem gente que tem muito dinheiro para comprar uma boa cama, mas não consegue dormir. Hoje tem até cama aí que faz massagem, faz tudo. Tem gente que tem dinheiro para frequentar os melhores restaurantes, para comer as melhores comidas, mas não consegue ter prazer naquilo, né? Então é nisso que nós vamos enxergando, que ser bem-sucedido não é ter só dinheiro, né? Mas é ter um contato, um relacionamento com Deus, é se envolver com o Senhor, e Ele vai acrescentando. Aí sim nós vamos ser bem-sucedidos, vamos ter essa paz dentro do coração, essa tranquilidade. São bênçãos que vêm do alto. Perfeito. E a prosperidade, a verdadeira prosperidade é quando você tem todas as suas necessidades supridas pelo Senhor. Não é só a questão financeira, o pastor acabou de falar, tem a familiar, tem a saúde do corpo. Eu mesmo, quando eu cheguei no ministério em 2010, né, eu estava condenado pelo médico, que era meu cardiologista, a tomar o remédio para pressão durante o resto da minha vida. Ele falou, ó, você tem que tomar esse remédio aqui pro resto da vida. E aí eu não gostei daquela informação. Eu falei, não, o Deus, a palavra do Senhor está escrito que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. E eu tomei aquilo ali para minha saúde também. Falei, Senhor, eu não vou tomar esse remédio o resto da vida. O Senhor vai me curar. E eu tomei um ato de fé, né? Eu não recomendo você fazer isso aí sem fazer um ato de fé mesmo que Deus falar com você. Mas eu falei, a partir de hoje eu não tomo mais esse medicamento. E eu passei 6 meses sem tomar o medicamento, e aí eu falei, tá na hora de ir no médico agora. Depois de 6 meses eu fui no médico. Falei, doutor, eu queria que você passasse o check-up para mim direitinho aí, porque eu queria ver como é que tá a minha saúde. Ele passou os exames tudo certinho, fiz. E aí o mesmo médico que me falou que eu teria que utilizar o remédio para o resto da vida, ele falou, rapaz, eu tô olhando teus exames aqui e tua pressão tá normal, rapaz. Eu falei, que foi isso? Jesus, foi Jesus que me curou, doutor. E aí depois naquela conversa eu descobri que ele era cristão também. Aí ele falou, ô glória, pois é, o médico dos médicos me curou. Então, doutor, já faz 6 meses que eu não tomo esse remédio. Eu já tinha largado de tomar, né? Ele falou, não, você já pode largar de tomar um remédio. Eu falei, não, doutor, esses remédios eu já não tomo, tá com um tempão já, o Jesus me curou. Então, assim, eu tive aquela vitória na saúde, né? Como eu comentei agora há pouco, vocês em off, né? Que eu era um obeso, eu cheguei a pesar 110 quilos. E eu falei, Senhor, eu quero uma outra oportunidade, me mostra o que eu tenho que fazer. Eu falei, você tem que procurar um profissional que vai te ajudar a manter o peso. Aí fui na profissional, que me ajudou. Hoje, quase um ano depois, graças a Deus, eu não engordo e mais emagreço. Eu tô conseguindo manter o peso, coisa que eu não conseguia. Hoje eu tenho 47 anos de idade, a minha vida toda. Mas hoje eu tô conseguindo, por quê? Porque Deus me mostrou o caminho e eu tô executando aquilo que Ele me mostrou. Sim. Entendeu? Porque não adianta você só ter intenções e não ir para ação. Você tem que agir, não tem jeito. Aí você tem que sacrificar alimentos, tem que sacrificar coisas que você gostava, para que você possa ter uma saúde melhor. Até porque a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar do nosso corpo. Então, graças a Deus, hoje eu também, nessa parte da saúde, Deus também já... Por isso que eu falo, a prosperidade é ter todas as suas necessidades supridas, não é só o dinheiro. É a saúde, é o casamento. Eu tenho um casamento de 20 anos, abençoado. A minha esposa é uma joia preciosa que Deus me deu. Sou muito grato pela vida dela, né? Eu quero que a gente viva muitos e muitos anos, como o pastor pregou hoje, né? Eu quero na velhice, eu quero dar fruto, rapaz. Eu quero envelhecer e quero dar fruto pro meu Senhor. Quero estar com 80, 90, quem sabe 100 anos e dando fruto pro Senhor, né? Por isso que uma das minhas orações é pedir, Senhor, me ajuda-me a contar os meus dias de maneira a alcançar um coração sábio. Remir o tempo, ter sabedoria, né? É o que eu peço para Deus diariamente, Senhor, sabedoria, temor, estrutura, maturidade, discernimento espiritual, prudência e paciência e humildade para receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim, porque Deus só vai dar aquilo que a gente está com condições de receber. O pai não vai dar um carro para um filho de 12 anos, ele não tem condições de dirigir um carro de 12 anos. Pode. Então Deus não vai dar aquilo que tu não tem condição de receber, simplesmente assim. Mas a partir do momento que você está preparado, Ele libera a bênção. Deus vai fazendo uma obra. Exatamente. E aí eu glorifico o nome dele por isso, né? Porque se eu estou aqui hoje, é para a honra e glória do Senhor Jesus. É isso mesmo. A gente vê que o irmão está sendo bem sucedido aí em todas as áreas, e glória a Deus por isso. Que eu vejo assim, o irmão até comentou, ele falou assim, Deus me deu uma direção, pastor, ele falou, né? E eu comecei a executar, né? Fui no médico, o irmão faz na academia também, né? E tem pessoas assim, pastor, que às vezes ela escuta na igreja uma palavra,
o pastor dá uma direção por Deus ali, né? E tem gente que não pratica, por isso que ela não sai dessa derrota, né? Com certeza. O Senhor, quando ele nos mostra uma palavra, eu comentei isso na igreja. Deus, ele lhe mostrou algo, é a intenção de Deus de fazer aquilo na sua vida. Jesus falou isso através da parábola do semeador. Ele disse: o semeador saiu a semear. Ou seja, a condição a semente já tinha. Mas a gente vê que ali naquele cenário teve situações que a semente se perdeu, né? Então, o Senhor está todo o tempo lançando sementes de mudança, de propósito, de sonhos, de vitória em nossos corações. E nós temos que pegar aquela semente, ser firmes, como o Jacó, né? O Jacó segurou o anjo. Ele disse: "Você não vai sair enquanto me abençoar." Hoje nós temos que segurar o anjo, nós temos que segurar a revelação de Deus, a palavra. Eu vou pegar essa palavra, eu vou orar em cima dela, eu vou me executar até ela se cumprir. Eu vou ser determinado. E o Senhor nos ensina a ser forte. Eu lembro quando Jesus vai contando aquela parábola lá em Lucas 18, o dever de orar sempre e nós não desfalecer. Ele fala sobre aquela mulher lá, ela foi insistente, ela foi valente, ela foi perseverante. Ela disse: "Não, joga a minha causa." Ela sabia o que queria. Ela estava decidida. Ela disse: "Não, ele pode ser desrespeitoso, ele pode ser injusto, mas eu vou ficar aqui firme." Ela estava decidida. Ela pegou firme, não foi só por um tempo. Não, ela foi firme até alcançar. Então, assim, o segredo de ser bem-sucedido, e Jesus nos ensinou por diversas vezes, é ser essa pessoa determinada, aplicada naquilo que ele mostrou, até a coisa acontecer. Sim. Porque tem gente que vai, faz por um tempo, né? Faz por um tempo e nada acontece. E não persevera. Isso. Eu gosto sempre de contar algumas histórias que torna mais prático, né? Sim. O aprendizado. Tem um rapaz que chegava para o seu pastor sempre, contando: "Ô pastor, eu tenho um projeto e cheio de projetos maravilhosos." E o pastor: "Vai lá que se Deus é contigo, esse projeto vai se tornar realidade." Aí ele ia, passava 3 meses, voltava: "Pastor, não deu certo não, mas Deus já me deu outro melhor." Aí o pastor: "Puxa, realmente isso aqui, essa ideia é maravilhosa." Então ele: "Vai lá, vai debaixo da bênção." Ele ia, passou 3 meses, ele voltou com outro projeto: "Pastor, vai de novo." Na quarta vez o pastor mudou a forma de agir. Começou caminhando, deixa eu ver direitinho, começaram a caminhar pelo quintal longo, e ele chegou próximo de um tanque, pegou assim, agarrou pela camisa e meteu dentro daquele tanque. E segurou. E foi, e o rapaz esperneava. De repente ele soltou: "Ele: "Que é isso, pastor? Você quer me matar?" Ele falou: "Não, estou te dando uma lição. No dia que você lutar pelos teus sonhos, pelos teus projetos, você for determinado, como você lutou agora aqui para não morrer, você não vai viver com essas obras inacabadas aí. Você vai ser bem sucedido." Então, assim, ele tinha boas ideias, bons projetos. Deus estava mostrando, lançando tantas sementes boas no coração dele, mas por falta dessa força, dessa determinação, né, desse foco, ele não estava conseguindo ser bem sucedido. Talvez tem pessoas que estão nos assistindo aí agora, que já tiveram ideias maravilhosas, que num culto, numa pregação, recebeu de Deus uma ideia assim fantástica, mas se deixou abater, não aplicou toda a força. E aí, para ser bem sucedido, tem que ser valente. E Jesus nos ensinou essa valentia, essa firmeza. E a gente pode contar, não só com uma força natural, mas é uma força que vem do alto. Até porque no mundo, a palavra ensina o Senhor Jesus falou: "No mundo tereis aflição", né, pastor? A pessoa tem uma boa ideia, vamos falar assim, um projeto econômico, ela começa a executar, mas aí por causa das dificuldades, por causa das aflições que vão aparecendo, porque aparece, né? As pesquisas dizem que uma empresa, para se estabelecer, ela precisa de pelo menos de 3 a 4 anos de mercado para ela poder Sim. mudar, né? Crescer, melhorar, sair daquele início ali. E tem gente que tem uma boa ideia, que nem o senhor falou aí, até começa a colocar Sim. em execução, mas 2, 3, 4 meses ela já quer desistir daqui dali, já quer fazer outra coisa. Por isso que essa pessoa talvez que está nos assistindo não está sendo uma pessoa bem sucedida. E uma coisa que o senhor comentou, o senhor falou sobre o Jacó, né? Eu lembrei de uma pregação aqui na nossa série do pastor Jamil, que o Jacó, ele teve aquela visão naquele lugar onde ele pegou aquela pedra. Os irmãos que estão nos acompanhando, você pode encontrar esse texto lá no Gênesis. Ele pega aquela pedra do 28, né, pastor? E ele faz como cabeceira, ele tem um sonho, tem uma visão e tudo. Para resumir, ele pega aquela pedra, ele unge aquela pedra ali, isso aqui vai ser casa de Deus. E o pastor estava pregando, né, comentando, estava falando que tem pessoas que ficam por aí, escutando um ou outro. Jacó não, ele escolheu aquela pedra, aquela casa, né? Talvez você que está nos acompanhando, você é aquela pessoa que já passou em igreja. Foi para cá, foi para lá, foi não sei para onde, assiste o pastor fulano, o pastor Beltrano, o pastor Ciclano, e você não tem alguém que, vamos dizer assim, seja o seu
tutor espiritual de verdade. Você é aquela pessoa que está, vamos dizer assim, atirando para todo lado. E eu vejo que dessa maneira você não vai conseguir ser uma pessoa, vamos dizer assim, bem-sucedida. Você tem que escolher uma casa para você, como eu fiz, como o pastor Jonathan fez, como o irmão Everaldo fez, né, irmão Everaldo? O senhor começou a acompanhar o missionário pela TV e ali o senhor se Sim. entregou nessa casa, né? 2009 comecei a acompanhar o missionário depois de algumas trocas de canais, né? Aí um dia que Deus parou lá e eu comecei a ver o missionário pregar a palavra. Esse rapaz, esse homem é gente boa, rapaz. Eu sabia que aquilo ali era uma obra do Satanás. Depois que a gente vai aprender a palavra de Deus, a gente sabe que aquilo ali era um plano dele para poder eu não entrar na palavra do Senhor. Mas graças a Deus aquele dia eu parei, assisti e aquilo ali mudou a minha vida para sempre, né? A partir do momento que eu dei a ocasião para a palavra entrar no meu coração. Então ali, por isso que eu vou repetir de novo, né? Louvo a Deus pelo ministério da televisão, né? Porque eu fui alcançado pela televisão, né? Muita gente não sabe, mas eu fui alcançado pelo show da fé. Então eu faço questão, graças a Deus, já 16 anos, né, como patrocinador, sem falhar, porque para mim isso aí é um ministério, como o missionário fala, é um ministério, né? Deus toca o teu coração, Deus fala até o valor que você tem que contribuir, e aí é uma coisa tua com Deus, né? Você está fazendo ali não é para o homem não, você está fazendo é para o Senhor, né? E aí não tem jeito, a recompensa vem. E outra coisa que o pastor falou agora há pouco, sobre a questão de perseverar. No meu ramo de negócios, quando eu abri em 2008, o primeiro mês eu fechei só um negócio, né? O meu ramo de negócio é seguros, eu trabalho com seguros. Então, você imagine você fechar um negócio o mês todo. Você não consegue pagar nenhuma conta de luz, né? Então, eu passei 6 meses praticamente tirando só do meu próprio bolso para poder manter aquele sonho. Mas eu não desisti dele, né? Eu não desisti daquele sonho porque eu sabia que era algo do Senhor para mim. Porque no ano de 2002 eu fui concursado, eu passei no concurso para ficar num órgão público e trabalhava de 8 às 2, aquele negócio todo, mas eu vi no meu coração que aquilo ali ia me acomodar. Eu falei, não. Muita gente me chamou até de doido na época. Assim, rapaz, tu vai trocar um emprego público, que você tem aquele negócio X para poder ficar numa empresa privada que você não tem garantia alguma de que vai continuar lá. Eu falei, não, mas eu sei o que eu quero para minha vida. Eu sempre falei, eu quero vencer, eu quero ser um empreendedor. E aí foi algo que realmente nasceu dentro do meu coração, e 2008 para cá eu me tornei um empreendedor, tenho meu próprio negócio. Fácil nunca vai ser, nunca foi fácil. Meus primeiros anos foram muito difíceis, mas como eu falei, se não tivesse perseverado, eu teria desistido do meu sonho. E hoje eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje, né? Que Deus me proporciona viver, né? Deus realiza sonhos, gente. Deus realiza sonhos. Eu lembro que em 2016, do nada eu sei, rapaz, eu vou tirar um passaporte para mim. Do nada. Não tinha plano de fazer viagem para lugar nenhum. Só falei, pá, vou tirar um passaporte. Não sei por quê. Tirei o passaporte meu, da minha mulher, da minha mãe e do meu pai. E deixei lá. Quando foi no ano seguinte, 2017, repentinamente o pastor anunciou uma caravana para Israel com o missionário R.R. Soares, onde seria comemorado o aniversário de 70 anos do missionário. Aí eu olhei para minha mulher assim, ela olhou para mim, aí eu falei, fiquei eufórico já, né? Aí esperei chegar em casa pra gente conversar. Eu falei, o passaporte a gente já tem e as condições financeiras também nós já temos. E aí, vamos realizar esse sonho? Aí ela disse, vamos. Quer dizer, eu tirei aquele passaporte e deixei lá, gente, mas Deus fez um sonho que eu tinha vontade de conhecer Israel, mas só que eu não sabia que ia ser tão rápido. Para mim foi rápido, foi menos de um ano. Enfim, foi uma viagem maravilhosa, glorifico a Deus por isso, porque esses sonhos que Ele realiza na minha vida, eu glorifico todo tempo a Ele, porque não é eu, não é minha capacidade. E segundo Coríntios 3:5, na parte B do versículo, diz que a nossa capacidade vem de Deus. Então a minha capacidade vem do Senhor. Ele que me capacita para saber negociar, Ele que me dá, Senhor, eu peço, me dê estratégias para poder eu saber conversar com as pessoas, para que eu poder ter um poder de convencimento, né, de falar sobre a importância de fazer aquilo ali, porque hoje, para quem não sabe, o seguro é uma prudência, né? É um exemplo, o seguro de vida, as pessoas hoje falam, você vai deixar dinheiro para o Ricardo. Não, gente, você está deixando dinheiro para quem você ama, porque todo mundo aqui está suscetível a morrer em algum momento. Então, se eu tenho um seguro de vida e coloco lá minha esposa e filhos como dependentes, isso é um gesto de amor, porque na hora que Jesus me levar, eu vou viver a glória lá com Ele, e meus entes queridos vão ficar como aqui? Eu quero deixar eles bem, com as necessidades todas supridas. Então, assim, só um exemplo só para citar, é um gesto de amor. Então é isso que eu peço a Deus, para Ele me dar essa capacidade de saber dialogar, de falar, né, de ser persuasivo no bom sentido, né, para mostrar às pessoas da importância de fazer isso aí. Você está fazendo
para o seu próprio bem, né? Você não está fazendo bem para mim, é para você mesmo. Eu sou apenas um canal para poder te ajudar, né? Eu sempre falo para as pessoas, eu sou um solucionador de problemas, né? Eu sou um solucionador, então Deus me colocou nesse mercado, eu resolvo problemas. Então, assim, eu quero ser bênção na vida dessas pessoas, porque elas vêm até mim nervosas, preocupadas com algum problema para resolver, e eu quero ser aquela pessoa que vai dar aquele alívio para elas, aquele consolo que elas estão precisando, aquele atendimento, aquele suporte. Então, assim, Deus é maravilhoso. Importante o senhor falar isso, né, pastor? Que tem pessoas, pastor Johnny, que tem esse pensamento que o senhor falou, né? Eu vou morrer, vou deixar dinheiro pro fulano, pro Beltrano. Você tá deixando para quem você ama. Muito, muito interessante eu ouvir isso do senhor. Até porque eu já vivi isso na pele. O meu cunhado partiu com 48 anos para a glória, 42 anos, né, para a glória. Um homem que eu amava muito, né, tinha como um irmão, mas ele deixou a família toda bem estruturada. Por quê? Porque ele tinha o seguro de vida. A viúva ficou bem, os filhos ficaram bem. Falei, poxa, ele partiu para a glória, tá vivendo com Jesus e deixou a família bem. Isso é maravilhoso. Não chegou nenhum cobrador lá na porta da casa dele para cobrar alguma coisa. Por quê? Porque ele era um homem correto, era um homem de Deus. E além do mais, deixou a família bem. Por quê? É um gesto de amor. Teve prudência, né? Prudência, mas eu sempre falo que seguro é uma prudência. E tem uma frase que eu sempre falo: seguro é bom ter e não precisar utilizar, de que você precisar utilizar e não ter. O homem bem-sucedido, até quando parte, deixa tudo bem aqui, né? É isso E assim, pastor, nessa questão de sermos bem-sucedidos, isso veio aqui ao meu coração nesse momento, é o seguinte, que toda pessoa que quer ser bem-sucedida, ela deve buscar também se aproximar de quem já é bem-sucedido. Isso faz parte, né? Isso faz parte que vai agregar. Nós precisamos buscar também se aproximar. Hoje nós vivemos num tempo assim que as pessoas elas criticam quem está sendo bem-sucedido, né? Elas ficam, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, vê alguém que está sendo bem-sucedido no casamento, mas esse aí é mandado pela mulher. Alguém que está sendo bem-sucedido na vida financeira, esse aí está fazendo coisa errada. Isso. As pessoas nunca acreditam que a pessoa pode ser bem-sucedido de uma forma honesta. Então eu costumo dizer assim, se você quer ser bem-sucedido, se aproxime de pessoas que já estão sendo bem-sucedidas, porque ela vai te ensinar, ela vai te mostrar. Então assim, nós não podemos ter um orgulho no nosso coração. O Eliseu é a prova disso. Eliseu, ele ouviu que o Elias era bem-sucedido ministerialmente, ele olhou, esse cara tem o poder de Deus, Deus usa bastante ele, e ele colou, em bom sentido, ele acompanhou o Elias e disse, não, eu vou ficar aqui, eu quero isso. Não porque eu quero, vamos dizer, eu estou com inveja, diz aquilo, não, mas é porque eu quero isso na minha vida. Era um sentimento bondoso. E ele teve oportunidades, o próprio Elias, a Bíblia nos mostra isso. Ele disse, vai. Ele, não, estou aqui. Ele era decidido, ele sabia o que ele queria. Então ele acompanhou. Exatamente, ele não se tornou um crítico do Elias. Então, assim, quem quer ser bem-sucedido precisa aprender com quem já está vencendo. Perfeito. Né? Não deve se tornar um crítico dela. Deve se aproximar e perguntar. Isso. E aí, me conta o segredo, me fala, tem que ter um coração ensinado. Isso. As pessoas só vão ser bem-sucedidas na vida quem tem um coração ensinado. Quem acha que já sabe de tudo, nunca vai ser. Não. Eu já ouvi pessoas falarem assim, eu não gosto de gente rica. Você já viu a pessoa falar assim? Eu não gosto. Eu já falei isso pros irmãos na igreja. Irmão, você que fala aí que não gosta de gente rica, cuidado, hein? Você não vai ser rico. Verdade. Você nunca vai sair aí dessa posição que você está hoje. Porque assim, tem pessoa que tem essa má impressão, que claro, gente orgulhoso, tem toda classe social, né? Perfeito. Tem gente que não tem, vou falar um português bem claro, me perdoe. Tem gente que não tem nem onde cair morto, mas anda mais empinado que não sei o que, né? E tem muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que têm condição econômica muito boa, mas são pessoas excelentes, pessoas extraordinárias, humildes. Você chega, você conversa com uma pessoa, né? E tem os mesmos problemas. Às vezes a pessoa não tem um problema de R$ 1.000 para resolver, o problema dela é 1 milhão, né? Mas também tem problemas, então não tem isso, né? Você que está nos acompanhando, então você fala isso, eu não gosto de gente rica. Para com isso, meu irmão. Pessoa que tem muito dinheiro, ela tem o mesmo problema que o seu, né? E o que a gente quer é que você aprenda com esse momento aqui, que você pode sim se tornar um homem bem-sucedido, né? Se aproximar de pessoas, né? E eu vejo assim, pastor Jonathan, graças a Deus,
A Igreja da Graça é um lugar onde tem muita gente bem-sucedida, né? Graças a Deus. Porque estão ouvindo a palavra. Eu louvo a Deus pela vida do missionário. O irmão falou, eu cheguei na igreja pela TV, eu também cheguei na igreja pela TV, né? O show da fé é extraordinário, a gente não tem nem dimensão aonde o show da fé chega, quantas pessoas já alcançou, isso aí a gente não tem nem como somar, né? Quantas pessoas ligaram no período da pandemia contando de testemunhos, né? Foram registrados ali muita gente, então a gente não tem dimensão do que está sendo feito, mas no nosso dia a dia a gente vai vendo pessoas sendo bem-sucedidas, pessoas levantando, pessoas glorificando a Deus, como o irmão está aqui hoje, glorificando a Deus, contando o seu testemunho, pouco da sua vida, não dá para contar tudo, mas conta um pouco. E eu tenho certeza, você que está nos acompanhando, talvez você não está vivendo um tempo legal da sua vida, talvez você está em desespero, pensando em tirar a sua própria vida, não faça isso não, meu irmão. Vem para a casa de Deus, vem aprender com o Senhor, Deus vai te levantar, a Bíblia ensina, irmão. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Esse vídeo não chegou para você por um acaso não. Talvez você está aí afundado nas dívidas. Talvez seu casamento está quase acabando. Seus filhos não lhe respeitam, você olha para um lado para o outro, o que eu estou fazendo aqui? Não, Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Talvez você diz assim, eu estou no fundo do poço. Então agora é a hora de subir. Agora é a hora de você abrir o coração. Esse vídeo chegou para você. Vamos buscar o Senhor. Eu tenho a certeza que Deus vai fazer uma obra extraordinária em nome de Jesus. Não é isso mesmo, pastor John? Com certeza, pastor. Deus ele nos conduz em triunfo, em vitória. Eu sempre gosto de dizer isso. É possível ser sempre vitorioso, mas como? Seguindo o plano, seguindo a direção que ele vai nos dando. E assim, voltando a essa questão que eu estava falando, nós precisamos estar ao lado de pessoas que já são bem-sucedidas. Por exemplo, em João capítulo 1, versículo 35, a Bíblia mostra que os discípulos estavam com João e eles ainda não conheciam Jesus. E Jesus estava passando e o João foi aquele que abriu os olhos dele, que mostrou. Ele disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E a partir daquele momento os discípulos começaram a seguir a Jesus. Sim. Então assim, tem pessoas que elas vão ser usadas por Deus para nos mostrar coisas que nós nunca iríamos enxergar. Para nos dar conselhos, para nos dar direções, que a gente vai ter a condição de realizar o sonho dele, dos mais pequenos aos maiores. Sim. Porque eles tinham desejo de saber onde Jesus morava. Então, a partir do momento que o João mostrou para eles, eis aí o Cordeiro, eles seguiram Jesus, seguiram de perto, e Jesus realizou aquele pequeno desejo do coração deles. Então, assim, nossos sonhos, sonhos de quem que não sonha, quem que não tem esse desejo de ser bem-sucedido? Todas as pessoas têm. Ninguém deseja, não, eu quero que meu casamento acabe, eu quero morrer com essa doença, eu quero viver na miséria. Todo mundo sonha e deseja o melhor. Então, para que esse sonho, esse desejo seja realizado, é necessário fazer isso, se aproximar de pessoas que já conhecem, que sabem, e seguir aquela direção. E naquele dia que os discípulos seguiram que Jesus, que João mostrou para eles, o desejo do coração deles foi realizado. E a mesma coisa, essa pessoa que está nos assistindo, desse bate-papo todo aqui que nós estamos tendo, alguma coisa iluminou, saltou aos olhos, brilhou. Segue isso que com certeza o sonho, o desejo dela vai ser realizado. E ela vai poder dizer, puxa vida, é verdade, Deus quer que eu seja bem-sucedido, Deus quer que eu seja feliz. Mas o segredo é isso, é se aproximar de quem já conhece. Sim. E seguir aquilo. E os sonhos começam a ser realizados. Jeremias 5, né? 5:5. Irei aos grandes e falarei com eles, pois eles sabem o caminho do Senhor. Né? Aprendi essa palavra e eu sempre fiz que como o Eliseu, gostar no Elias, né? Sempre fiquei perto dos meus pastores, eu gosto de ficar perto. Sim. Claro, não sendo evasivo, né? Ali não ultrapassando o limite, mas sempre estando perto para aprender, sempre ouvindo, sempre buscando absorver. Eu dou um conselho para você que é obreiro, você anda muito afastado do seu pastor, se aproxime do seu pastor, esteja perto, porque você vai aprender coisas extraordinárias e você vai crescer e tudo isso para a glória de Deus. Irmão Everaldo, a gente já está aqui com mais de 50 minutos já de conversa, passa muito rápido. Porque o papo de Jesus a gente nem percebe o tempo passar, né? Falando sobre o Senhor Jesus, sobre a palavra, a gente não percebe realmente, passou muito rápido. Vai fluindo. Eu queria pedir para o senhor deixar uma mensagem para os amigos que estão nos acompanhando, o senhor como irmão da nossa igreja, porque fala assim,
Ah, o pastor falando, o pastor falou, falou. Às vezes tem gente que fala, que brinca e fala assim, é suspeito em falar, né? Mas o senhor não é pastor na igreja, o senhor é um membro da igreja. Então, aquilo que o senhor escutou no altar por esses longos anos já, né? Longos não, curtos, né? 15 só. Só 15 anos. Passou rápido. Tô debutando ainda aqui na igreja. Pois é. E assim, eu queria que o senhor deixasse para os amigos que estão nos acompanhando, os irmãos, uma mensagem para ajudar essa pessoa a despertar, né? Como o senhor despertou há uns anos atrás, o senhor ouviu, assistiu, o senhor falou aí, tinha aquela rejeição, né? Que mudava o canal, Isso. Mas uma hora a palavra ali entrou. Eu queria que o senhor deixasse um recado para os amigos que estão. Eu vou finalizar com uma palavra que sempre pauta o meu coração, né? Eu já até citei na nossa conversa, que é Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, você tem que buscar Deus em primeiro lugar. Se entregar verdadeiramente a Ele de coração. Deus não quer a gente pela metade, Ele não quer a gente 99%, Ele quer 100% do nosso coração. A partir do momento que você entrega 100% do seu coração, da sua vida ao Senhor, Ele sabe de cada uma da nossa necessidade, Ele sabe das tuas necessidades, Ele vai suprir cada uma delas, pode ter certeza. Que Deus abençoe a todos. Pastor Jonathan, eu queria que o senhor também deixasse uma mensagem final para os amigos que estão nos acompanhando. Eu creio que o que o senhor vai falar agora vai fazer muita diferença. Com certeza. Quero deixar esse recado para você que já se aproximou de Deus, que já está temendo, servindo ao Senhor, permaneça firme, mesmo diante dos maiores desafios. Porque haverá dias que parece que aquilo que você está fazendo não vai resolver o seu problema, mas só parece, mas vai resolver. Deixo para você o Salmo 58, versículo 11, diz assim, ó, e as pessoas dirão, de fato, os bons são recompensados. Realmente existe um Deus que julga o mundo. E que esses comentários também na sua vida venham mudar. As pessoas vão dizer, de fato, é bênção para aquele que serve a Deus. De fato, a vida muda, se torna bem-sucedido aquele que permanece seguindo os conselhos e andando na direção do Senhor. Então, permaneça firme. Aconteça o que acontecer, confia em Deus. É isso aí. Então, você que nos acompanhou até agora, eu convido você a participar dos nossos cultos aqui na nossa sede estadual. Nosso endereço, Avenida Guaxinduba, número 27, bem no centrão de São Luís, aqui próximo ao Socorrão de número 1, 200, 300 metros abaixo do Socorrão número 1, você vai encontrar aqui a nossa igreja. Todo domingo nós temos culto às 8 da manhã, às 15 horas e também às 18 horas com o nosso querido pastor Jamil. Eu sei que você aqui vai encontrar a verdade que liberta, a verdade que levanta você, em nome de Jesus. Você pode encontrar também o pastor Jonathan lá na Coab, não é isso, pastor Jonathan? Avenida Girão de Albuquerque, número 40, ali 100 metros do Dow Plaza Center. Todos os dias ali a igreja está aberta para atender as pessoas que precisam dessa ajuda e precisam aprender mais a palavra. Pronto, e você que é ali da região do Coroadinho, eu estou ali também atendendo os irmãos todo domingo às 16 e às 18 horas. Aproveitar aqui, né? Às 16 e às 18 horas, lá na Avenida Amália Saldanha, 255, tá bom? Você que é do Coroadinho, a gente se vê ali em nome do Senhor. Irmão Everaldo, eu quero lhe agradecer ao senhor, o seu tempo. Eu sei que o senhor é um homem ocupado. A satisfação toda minha, viu? E para falar de Jesus, meu amigo, é só me convidar, viu? Falar da palavra, é só me convidar, que para mim é sempre um prazer falar do meu Senhor. Pastor Jonathan, muito obrigado pela presença do Senhor, o Senhor que nos ajudou ajudou os irmãos que estão assistindo, os amigos, para quem chegou esse vídeo, com palavras abençoadíssimas. Amém. Eu que agradeço, pastor Natan, pelo convite e que Deus continue lhe usando mais e mais nessa missão que ele lhe deu. Amém. Glória a Deus. É isso aí, chegamos aqui ao final do nosso programa, nosso podcast falando de fé. E se você não se inscreveu, se inscreva no canal, dá um joinha. Envie esse vídeo para alguém, tá bom? Não sei que hora que você está assistindo, mas envia para alguém. Tem gente que está precisando ouvir o que foi dito aqui, tá bom? Forte abraço e a gente se vê na casa do Senhor.